Bom, vamos começar aqui então, gente, nosso assunto, nossa aula diferenciada, né, um pouco saindo fora do padrão um pouquinho, né? Essa nossa aula sobre o Museu do Sertão, né, como a gente falou ontem, seria uma aula que, infelizmente, nós não estamos lá presencialmente, a gente iria lá visitar a cidade, né, presencialmente, e infelizmente a gente não pôde ir, né, mas a gente traz o museu até nós, né? Usa aquele velho ditado, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, né? Então, gente, então eu espero que vocês gostem, tá? Lembrando que vocês podem ligar o áudio de vocês a hora que vocês quiserem para perguntar, para comentar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, certo? Bom dia, professor. Mas principalmente, bom dia, mas principalmente, gente, não esqueçam de que ligou o áudio, perguntou, tirou dúvida, desliga o áudio, certo? Tomara que hoje eu não precise estar pedindo 10 vezes a mesma coisa, tá? Bom, gente, então vamos lá. Então, o Museu do Sertão, né, como está dizendo aqui, museu é um local histórico, vamos dizer, lá você coloca várias obras, né, diversos tipos de obras, independente do tipo de arte, né, seja pintura, escultura, artesanato, costura, renda, enfim, independente do estilo de arte, né, o museu é o local onde você coloca tudo isso, né, para exposição. Então, no caso aqui, gente, se é Museu do Sertão, é um museu voltado para as coisas, né, para tudo aquilo que nós temos aqui no sertão do Nordeste, tá? O sertão brasileiro. Certo, gente? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui então. Então, cara, olha só para esse museu, gente, aí. Então, o Museu do Sertão, né? Olha o textozinho que tem aqui embaixo no slide. É um pequeno museu na cidade de Piranhas, tá? Inclusive, Piranhas, vocês devem saber, Piranhas fica aqui no estado de Alagoas, né? Não é nem tão difícil assim vocês irem lá, quem sabe um dia com os pais de vocês, né, em uma viagem, visitar esse museu que é muito bem massa. bonito esse museu. Ô, professor, Oi. eu vou ver se eu dou uma passada nele amanhã. Eu quero ver ele lá. Então assim, gente, ó, então esse museu, né, ó, é um museu, né, que abriga um acervo. Acervo é um conjunto de obras, tá, pessoal? Que abriga um acervo que reconta a história da própria cidade, onde ele está situado, bem como a história do cangaço, tá? Então, gente, eu vou falar para vocês o que é os cangaceiros daqui a pouquinho, tá? O que é o cangaço, o que é os cangaceiros, certo? Até porque esse assunto vocês só vão ver de maneira assim aprofundada, de verdade. Só sabe onde? Lá no 9º ano. Só é que caiu o assunto de verdade no livro de história de vocês. Só lá no 9º ano, tá? Mas enfim, daqui a pouquinho eu explico para vocês direitinho o que é. Eu só vou Tá? mostrar Mostrar o quê? as obras desse museu. Sim, tem aqui, não se preocupe não. Bom, gente, então assim, só para a gente começar, cara, eu já queria falar para vocês uma coisa, né? Como a Letícia comentou agora, gente, esse museu ele é um pouco diferenciado, sabe? Por quê? Porque, gente, ele é um museu muito preservado, né? Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é um dos países que menos valoriza a arte, né? Que menos valoriza a cultura. E o Brasil, pessoal, é o país que menos tem patrimônios históricos, tá? É o país que menos tem patrimônios históricos. Ou seja, é um local, né, o Brasil, no caso aqui, eles não dão tanto valor assim para obras históricas e tudo mais. Mas só que esse Museu de Piranhas, ele durante muito tempo ele foi preservado, né? E até hoje, pessoal, ele é muito preservado, ele é muito bem cuidado, esse museu. Essa foto aqui, se eu não me engano, é de 2016. Mas se você for lá hoje, vai estar do mesmo jeito, ou até melhor, tá? Porque a prefeitura da cidade de Piranhas, né, juntamente ali com os diretores do museu, eles preservaram muito bem esse museu, né? Preservaram muito bem esse museu, né? E isso é algo espetacular, né, pessoal? Porque preserva a cultura, né? Preserva ali as coisas históricas, né? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. O museu conta com objetos, armas e vestimentas da época do cangaço. Inclusive, a famosa... Professor, quando a gente foi para o Museu do Palmeira dos Índios, tinha algumas armas e também umas Isso, celas de cavalo. exatamente, eu me lembro. Eu também viajei para essa cidade aí, né, com as turmas do Fundamental da época, né? E realmente lá tinha, né, algumas armas, algumas vestimentas e tal. Só que as de lá, viu, Letícia? Só que as de lá de Palmeiras não eram do cangaço, tá? Eram armas mais da época mesmo, né? No caso aqui da cidade de Piranhas, eram armas, gente, usadas no cangaço mesmo, certo? Inclusive a famosa foto com as cabeças de Lampião e de seu bando, né, expostos como troféus. Para quem não sabe,
o grupo de Lampião, né, que era o cangaceiro mais famoso, né, infelizmente, na hora da morte dele, né, ele e um grupo, ele e a esposa, né, a famosa Maria Bonita, né, Lampião, Maria Bonita, e mais 9 cangaceiros, né, eles foram decapitados, né, cortaram a cabeça deles, né, algo assim bem pesado, né, bem terrível, mas cortaram, né, e colocaram numa praça para todo mundo ver, né, assim, Eu na já vi a escadaria. foto. Pronto, colocaram na escadaria de uma casa, né, na casa de Dom Pedro II, né, no Paço Imperial. Bom, enfim, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, o Museu do Sertão, na cidade de Piranhas, né, com a exposição permanente, né, de peças ligadas ao cangaço. Só que um detalhe, pessoal, não tem só coisas ligadas ao cangaço. Isso é que é legal, cara, lá, porque assim, muita gente que acha que lá é só coisa sobre o cangaço. Isso aqui não é. Olha só, além das coisas ligadas ao cangaço, eles têm, ó, uma estrada de ferro, a estrada de ferro Paulo Afonso, tá? Inclusive, quem sabe um dia eu mostro para vocês, tá? Eu tenho várias fotos, né, de quando eu viajei para a cidade de Piranhas, na época que eu estava me formando em História ainda. Inclusive, foi com a nossa coordenadora, a professora Larissa, tá? Não sei se vocês aqui sabem, mas a Larissa ela foi minha colega de turma, né? A gente se formou em História junto, tá? E na época a gente viajou junto, né? A nossa turma inteira de História e outra turma lá da faculdade viajamos juntos para visitar a cidade de Piranhas, né? Eu tenho várias fotos, né? Aqui nesse local. Então, aqui é uma estrada de ferro, bem legal, bem interessante a estrada de ferro. Além disso, pessoal, navegação a vapor. Para quem não sabe, a cidade de Piranhas ela fica ali bem próximo ao Rio São Francisco, tá? Fica bem próximozinho ao Rio São Francisco ali. Inclusive, para quem viajar para Piranhas, vai ver que lá, gente, no Rio São Francisco tem algumas balsas, restaurantes, né, onde você pode almoçar. Lá já imaginou você almoçar em cima de um barco. Né? Eu fui para o Rio São Francisco. Pronto, então lá tem várias balsas, restaurantes e tudo mais. Olha outra coisa que aparece também no Museu do Sertão. A religiosidade, pessoal. Uma coisa curiosa é que se você for para a cidade de Piranhas, você vai perceber que lá é uma cidadezinha bem católica, tá? Tem muitos santinhos católicos lá, tem muitas coisas, costumes locais também, né? É muito interessante, cara, muito interessante, né? Porque assim, é uma cidade que foi preservada, né, a cultura deles, né, a cultura católica que eles tinham lá, né? Então, ainda é uma cidade hoje em dia que tem muita crença católica lá, né? A presença de santinhos, de igrejas, inclusive aqui tem uma escadaria, né? Tem uma escadaria que lá no topo tem uma igrejinha católica lá em cima, né? Que as pessoas costumam ir lá para missa e tudo mais, tá? Bem legal mesmo, tá? Então isso aqui é para mostrar para vocês que assim o ponto principal, né? Do Museu de Piranhas, claro que é o cangaço, tá? Mas não é só isso, né? Tem a estrada de ferro para ver, tem a navegação a vapor, tem a questão das igrejinhas, né? A própria arquitetura da cidade, beleza? Lembrando, se ficou alguma dúvida aqui, pode perguntar, tá, gente? Pode ligar o seu áudio aí ou mandar no chat para tirar suas dúvidas, certo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Então, olha só, gente. O acervo, né, no caso, mais uma vez, lembre da palavra aí, viu, gente? Acervo significa o quê? Que é um conjunto de obras de arte, certo? Então, o acervo é composto de fotografias, documentos, cartas e bilhetes, tá? Escritos pelo próprio cangaceiro Lampião, tá? Pelo próprio cangaceiro Lampião, certo? Ou seja, tem miniaturas de embarcações, entre outros artefatos, tá? Então, cara, tem até alguns historiadores, que é bem interessante isso, tem alguns historiadores que eles já conseguiram provar, né, a encontrar, aliás, algumas cartas de Lampião, sabiam disso? Né? Cartas de Lampião para os governadores. E assim, cara, eu não sei quantos vocês aqui já ouviram falar de Lampião, mas ele era muito respeitado. Muito respeitado. Vocês têm uma ideia? Chegou uma época que ele ficou conhecido como governador do sertão. Né? Ele tinha mais poder que um prefeito. Vamos dar um exemplo aqui. Se por acaso chegasse lá um prefeito, né, e fizesse alguma coisa, e Lampião não gostou, e ele mandasse desfazer, o prefeito tinha que ir lá desfazer. Todo mundo obedecia a Lampião, pra você ter uma ideia. Né? Então ele era um cara muito respeitado, né? Muito temido na época. Professor, Oi, Nivaldo. ele era tipo Robin Hood do sertão. Tirava dos ricos e dava pros pobres.
Mais ou menos, Givaldo. Mais ou menos, já, assim, tem até alguns alunos que perguntam para mim, professor, os cangaceiros, eles eram heróis ou bandidos? É muito difícil responder isso, sabe por quê? Porque, assim, do ponto de vista da lei, eles eram bandidos, tá? Eles estavam cometendo crimes, né? Eles estavam roubando, eles estavam, né? Às vezes eles cometiam assassinatos, né? Eles sequestravam algumas mulheres. As mulheres. Exatamente. Então, assim, Viajando. do ponto de vista, presta atenção, tá? Do ponto de vista da lei, eles eram bandidos, não tem o que negar. Mas só que do ponto de vista social, do povo que passava fome na época, realmente, não era sempre, tá, que isso acontecia, não era todas as vezes que isso acontecia, mas realmente, algumas vezes, Lampião acabava pegando, né, roubava ali fazendeiros ricos e pegava tudo aquilo que ele roubou, né, ali que ele pegou e dava para os pobres, distribuía para os pobres. Fazia É que festa. nem o Zorro, o Robin Hood. Eles faziam assim, fazia grandes festas, né, nas cidades com muito forró ali para as pessoas comerem com comida de graça, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Não é que eles eram heróis e nem bandidos, né? Se fosse, na verdade, se fosse para colocar numa balança, Mais ou menos. eu acho que ele estava muito mais para bandidos do que para heróis, né? Mas enfim, Eles eram anti-heróis, né? mas é tipo Deadpool, né? É um anti-herói. Vamos lá, gente. Eu Então, achei que era um herói. olha só para esse slide aqui, tá? Então, assim, ó, de acordo com o diretor do museu, anti-herói, Rian, é quando tem um cara que ele não é herói, mas acaba que o que ele faz acaba ajudando alguém, de uma maneira ou de outra, certo? Isso é meio que fosse um anti-herói, certo? Ou seja, ele é uma pessoa, tipo os cangaceiros, como eu falei aqui. Os cangaceiros, eles não eram pessoas bonzinhas, do coração puro, que ia lá, pegava do rico para dar aos pobres, não. Eles se beneficiavam com isso, mas às vezes eles faziam algumas coisas que beneficiavam outras pessoas, certo? Então, basicamente é isso, tá? Bom, então, continuando aqui, a gente diz assim, ó, de acordo com o diretor do museu, né, no caso o Museu Jair Oliveira, né, aqui, que é o diretor do museu, o museu foi inaugurado, cara, olha a data, gente, em 1982. Será que é antigo esse museu? Tem 38 anos, esse museu, 38 anos de vida, né? Esse museuzinho aí. A idade da minha mãe. A idade do A meu minha mãe tem 41, quase a idade da minha mãe. Quase a pai de idade. 41. Pronto, 38 anos de idade esse museu tem. E uma coisa curiosa, gente, legal, interessante, que olha a terceira, o final da segunda linha da terceira. Ele surgiu como parte integrante da Casa de Cultura. E só a partir de 2001, ó a data aí, gente, a partir de 2001, foi que ele se transformou num dos principais atrativos de Piranhas, tá? Ou seja, ele surgiu, ele não era para ser um museu independente, né? Ele surgiu aí para ser interligado com a Casa de Cultura. Só que ele acabou tendo tanta visibilidade, né? Acabou se tornando tão importante que ele acabou se tornando um museu independente, né? Isso é muito interessante. E olha uma visão mais ampla, gente, dele aqui, ó. Olha só. A imagem dele aqui embaixo, tem essa torre, no final tem uma imagem mais bonitinha dessa torre aqui do lado. Olha o Rio São Francisco aqui atrás. É muito bonito o Rio São Francisco. Né, aqui atrás, ó. Tá? E aqui é só explicando para vocês, tá, que esse texto ainda não é para ler ele completo, mas só para mostrar para vocês, gente, que em 2007, né, esse museu ele passou por uma reforma. Tá? Isso é normal. Todo museu tem que passar por uma reforma, certo? Todo museu tem que passar por uma reforma, porque... Colocar uma piscina nova, trocar umas cerâmicas. Mais ou menos, né? Mas na verdade, assim, o objetivo maior não é nem isso, né? Não é uma reforma, se fosse uma reforma de uma casa, que você troca a cerâmica, troca a pintura, não. Na verdade, é para revitalizar os objetos, né? Porque com o tempo, os objetos vão perdendo o brilho, eles vão ficando mais sujos, né? Então precisa de alguém para limpar, né, isso aí. E não é qualquer pessoa não, tá, pessoal? Olha só. Tem que limpar com cuidado, né? Pra não quebrar, nem fazer nada. Isso. Por Pra isso que não é manter. qualquer um, gente. Não é qualquer um. Olha só aqui, ó, a penúltima linha. A revitalização do Museu do Sertão foi coordenado pela museóloga, tá? Então tinha uma pessoa específica para isso, pela museóloga Maria Fátima Guimarães, né? Então ela é uma pessoa formada nessa área só para cuidar de peças de museu. Então não é qualquer um Zezinho, tipo eu, vou lá limpar de qualquer jeito. Não, meu irmão, não é assim não. Tem que ser uma pessoa especialista na área para não destruir, né, os objetos, para não colocar um produto de limpeza que vai destruir, né, ali uma foto, um texto,
né? Então tem que tomar todo um certo cuidado para que nada seja danificado. E aí, galera, chegamos aqui, né, na história do cangaço, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, cangaço é o seguinte, tá? Cangaceiros são grupos de homens, tá? Que eles entram, assim, eles são, assim, como é que posso dizer? São criminosos, tá? No popular, são bandidos, são criminosos. Claro que hoje em dia não existe mais cangaço, tá? Vai que alguém tem essa dúvida, tá, gente? Hoje em dia não existe mais cangaço, tá? Ele acabou há muitos anos atrás, né? Acabou em 1940, tá? Então, há muitos anos atrás, cerca de quantos anos? 79. Mais ou menos isso, né? Não, deixa eu ver aqui, 1940, 60, 80 anos. Olha, gente, aí o tempo, né? Há 80 Quase anos um atrás. século. 80 anos atrás, né? O cangaço acabou. Certo, gente? Então, basicamente é o seguinte, pessoal, mas na época, cangaceiros, tá? Cangaceiros eram grupos, tá? Grupos de homens aí que viviam do crime, né? Viviam da bandidagem ali, de assaltos, de furtos. Muitos deles trabalhavam como mercenários, tá? Ou seja, o que é um mercenário? É aquele que faz alguma coisa, tá? Por dinheiro. Seja assassinato, seja roubar algum lugar, seja sequestrar uma pessoa, tá? Geralmente é só coisa ruim, tá? Geralmente é só coisa ruim. Mas os cangaceiros eram esses, tá, gente? Então, assim, eles eram um grupo de homens, né? E, assim, tinha vários motivos para eles entrarem para ser cangaceiros, tá? Poderia ser que eles estivessem fugindo de alguém, certo? Poderia ser que eles estivessem fugindo de alguém, eles entravam no grupo de cangaço para se proteger. Poderia ser que eles só quisessem ganhar dinheiro. Galera, se vocês acham que a ostentação é os funkeiros de hoje, meu irmão, você não tem ideia da época, gente. Você ser ostentação era você ser um cangaceiro. Eles tinham muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Ao ponto, pessoal, de que esses cangaceiros, eles só andavam com perfume francês. Tá achando que eles usavam esses perfume peba de pobre que nem nós usamos, Não é achando. Eles usavam perfume francês, meu irmão. Eles andavam com muitos anéis de ouro, anéis com pedrinhas de diamante também, anéis com pedrinhas de diamante, Eles tinham, no mínimo. correntes de ouro. As mulheres andavam com roupa de seda. Diga isso, né? Luxo? Tá por fora mesmo, vai. Professor, quanto eles Oi. tinham mais ou menos? Dá mais ou menos quanto eles tinham? Não Só tem um já como pouquinho. saber, não tem como saber, né? Mas assim, era muito dinheiro, né? O que a gente sabe é que eles tinham 50 muito milhões? ouro, né? Eles tinham muito ouro. Não tem como 50 ter um valor, não tem como ter um valor, Qual era entenda o isso. dinheiro da época? Era ouro, né? Era moedas de ouro ou moedas de prata, certo? E também tinha a cédula, né, que era o contos de réis, tá? Tinham contos de réis, certo? Inclusive, gente, olha só que interessante aqui, ó. Você pode observar aqui que aqui tá vendo esses 50 aqui, ó? 50 contos de réis, tá? 50 contos de réis era o valor pago para matar Lampião na época. Pode falar, Emanuel? Por que o Lampião Por que queriam matar Lampião e Maria Bonita? Mas eu acabei de falar, cara, eles eram bandidos, eles viviam assaltando, sequestrando, né? Às vezes entravam em conflito com a polícia, né? Matava muitos policiais. Do mesmo jeito que a polícia também matava. Pessoal, a polícia não era santinha aqui não, tá? A polícia torturava pessoas, né? E um fato curioso, gente, é que na época eles não chamavam de polícia, eles chamavam de volante, tá? A volante, na época, é que era a polícia, né? Eles chamavam de volante, certo? E outra, e os cangaceiros não chamavam a polícia de volante não, tá? Sabe como é o apelido que os cangaceiros colocaram nele? Macaco. Macaco. Exatamente. Eles chamavam eles de macacos. Né? Era uma forma de apelidar, né? Uma forma de humilhar eles, chamavam eles de macaco. Certo? Professor, Foi. até no dia da morte dele, foi um homem, uma mulher que conseguiram fugir. Foi. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Bom, gente, então assim, resumidamente, pessoal, é o seguinte, a história do cangaço, ela é muito antiga, tá? Ela assim, diz, né, alguns dizem aí que o primeiro cangaceiro da história foi um cara chamado Lucas da Feira, tá? Que era um jovem lá que ele assaltava, ele roubava pessoas, dizia-se até que ele abusou de uma mulher, né, de uma jovem, ninguém não sabe se é verdade, tá? Mas ele abusou de uma jovem, e o pai dessa jovem botou a matar ele e tal, e acabou que esse Lucas da Feira, né, esse primeiro cangaceiro, ele acabou se juntando com outros fugitivos e formaram os primeiros grupos,
tá? Ali. E aí, com o passar dos anos, né, vai surgir um grupo chamado de um cara chamado Senhor Pereira, tá? Esse grupo do Senhor Pereira era o grupo mais famoso da época. E foi justamente, pessoal, nesse grupo que tá vendo esse rapazinho aqui, ó, fumando. Deixa eu mostrar ele para vocês, ó. Olha ele aqui, ó. E foi justamente exatamente, foi nesse grupo do Senhor Pereira que o Lampião entrou. E eu acho que vocês aqui não sabem, gente, que o Lampião entrou no cangaço, sabe por quê? Porque os pais dele foram assassinados pela polícia. Exatamente, foram assassinados pela polícia, né, pela Volante, tá? E aí eles Matou o pai e a mãe dele, foi? Matou o pai e a mãe dele, na frente do irmão dele. E ele ficou com tanto ódio na época, ele ficou com tanto ódio que depois que a polícia foi embora, ele foi para a porta de casa e ele fez uma promessa para ele mesmo. Ele disse assim: a partir de hoje, eu vou matar até morrer, né? Então, imagina aí a raiva, o ódio que ele não tava, né, da polícia. Professor, né? existe até um cantor, né, chamado Cangaceiro aqui do Nordeste. E cantor chamado Cangaceiro, não conheço não. Mas enfim, assim, o cangaço ele sempre foi muito utilizado, né, no Nordeste em músicas. Luiz Gonzaga já fez músicas sobre o cangaço, Dominguinhos, Lenine. Inclusive, gente, tem até uma música bem legal que eu quero indicar para vocês. Anotem aí, tá? Anotem aí para quem quiser escutar depois. Uma música bem legal de um cantor pernambucano, né, daqui do Nordeste, pernambucano. O nome do cantor é Lenine, tá? O nome do cantor é Lenine. E o nome da música é Candeeiro Encantado. É só você colocar lá no YouTube. Lenine, Candeeiro Encantado. Escutem lá para você ver a música. Essa música inteira ela foi feita para o cangaço. Né? Ela foi feita em homenagem ao cangaço. Né? Essa música Candeeiro Encantado, do cantor Lenine. Tá bem legal, cara. Muito, muito massa essa música. Certo? Bom, gente, então tá aí, né? Então o cangaço começou a crescer, né? Depois que o senhor Pereira se aposentou, né? Aí o Lampião ficou como líder do cangaço. E aí, né, passaram vários anos, o cangaço durou muito tempo. E agora, eu queria contar para vocês aqui a historinha do fim do cangaço, como foi que o cangaço acabou, tá? Gente, olha só. Em julho, no mês de julho de 1938, certo? Ou seja, há 82 anos atrás, no mês de julho, há 82 anos atrás, Lampião, ele estava conversando com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tava vendo esse rapaz aqui, ó, que eu puxei a setinha. Esse rapaz aqui, que vocês estão vendo aqui dessa setinha, o nome dele é Corisco. Tá? Corisco. Na verdade, o nome dele é Cristiano. Cristiano, só que eu esqueci agora o sobrenome dele, mas o nome dele é Cristiano. Mas ele era conhecido como Corisco, tá? O Corisco, pessoal, também era um chefe de grupo, tá? Ele também era um chefe de subgrupo, tá? Então, Lampião era um líder de um grupo e Corisco era líder de outro grupo. Então, assim, eram os dois maiores líderes, era Corisco e Lampião. E aí, gente, presta atenção. Eu já ouvi falar dele. Exatamente. E aí, gente, olha só. Lampião, ele estava conversando com Corisco. Pode falar. Isso me lembrou, falou que matou os pais na frente dele, né? Álbum da Compadecida, isso me lembrou. O Auto Compadecida ali é uma homenagem, né? Para o Lampião, né? Uma homenagem a Lampião. Ô Miguel, assim, o grupo de Lampião era o mais forte, tá? Era o maior e mais forte. Não é por nada que Lampião era o grande líder, tá? Pode falar, Nivaldo. Ainda tem um registro de um filme que mostra Lampião ainda. Bem antigo. Isso. No YouTube você vai encontrar lá, tem 15 minutos. Tem 15 minutos de filme, né? Real, tá? Que foi gravado por um libanês chamado Benjamin Abraão, tá? Ele era um conhecido de Lampião e Lampião deixou que ele gravasse, tá? Então no YouTube você encontra aí para assistir depois. O Lampião ainda teve prazer de conhecer o padre Cícero. Lampião era afilhado de Padre Cícero, né? Padre Cícero era padrinho de Lampião, certo? Inclusive tem até uma historinha bem interessante que quando alguns soldados foram invadir a cidade de Mossoró, né? A Padre Cícero mandou uma carta para Lampião ir lá proteger a cidade. E Lampião foi, né, com o grupo dele e protegeu a cidade e venceu os soldados. Né? Bem legal, cara, isso aí. É uma curiosidade histórica para vocês, tá? Bom, gente, como eu estava falando para vocês, cara, para me contar a historinha para vocês, Lampião, né, ele conversando com Corisco, né, ele disse que ia se esconder num certo local, né, na cidade de Sergipe, bem próximo da cidade de Piranhas, tá? No chamado Coito de Angicos, tá? Gruta de Angicos, tá? Que ficava ali na fronteira de Sergipe, certo?
E Lampião foi para lá, né? Curisco não foi, Curisco foi para outro lugar. Lampião foi sozinho, né? Ele, no caso ele, e mais um grupo, né, de cerca de 20 e poucos cangaceiros, certo? Foi lá se esconder nessa gruta. Mas, infelizmente, pessoal, ele mandou, né, um ajudante dele comprar algumas coisas, né, numa bodega, e o dono da bodega desconfiou. Olha que coisa, né, zoada, que azar. O dono da bodega desconfiou. Aí ligou para a polícia, né, e um soldado chamado Tenente João Bezerra, tá? Tenente João Bezerra. Esse Tenente João Bezerra, ele montou, né, um cerco, chamou o exército, né, ali, os soldados, descobriram onde era que o Lampião estava escondido, fizeram um cerco lotado de soldados, e às 5 horas da manhã, mais ou menos, quando um cangaceiro de Lampião se acordou para ir buscar água num córrego, ele percebeu que tinha movimentação de soldado e aí gritou para todo mundo se levantar, mas só que infelizmente não deu mais tempo, né? E todo mundo foi fuzilado naquele momento ali, né? Então isso aí foi a primeira grande derrota, né, do cangaço, né, para a polícia. E 2 anos depois, esse rapaz aqui que eu mostrei para vocês, o Curisco, 2 anos depois, em 1940, Curisco foi assassinado, né? E aí definitivamente acabou o cangaço. Tá? Ô, professor, e se tivesse o cangaço fosse hoje em dia, não seria muito bom, não. Enfim, então tá aqui, gente, algumas imagens. Tá? A partir de agora vai ser um pouquinho mais rápido, certo? A gente vai ver aqui algumas imagens, né, bem interessantes, bem legais para vocês aí. Aqui vocês podem ver, ó, do seu lado direito aqui, vocês podem ver um punhal. Gente, desliguem o áudio, pelo amor de Deus, pessoal. Tá? Tem um punhalzinho aqui do lado, né? Tem uma faquinha aqui também, que eles serviam para executar as pessoas, ou até num combate corpo a corpo, tá? No combate assim, corpo a corpo. Tá aqui um fuzil, né? Aqui um rifle, né? Um rifle de repetição dos cangaceiros. Detalhe, gente, essas armas aqui pertenciam a Lampião, tá? Pertenciam a Lampião, essas armas, certo? Aqui embaixo nós temos algumas cartas escritas pelo próprio Lampião, tá? Então, armas usadas pelos cangaceiros e algumas cartas escritas por Lampião. A letra dele era bonita. É bem legal, né? Bem interessante. E outra, vi uma curiosidade para vocês, gente. Lampião era um costureiro top. Top, meu irmão. Quem fazia as roupas para eles andarem na mata, né? Na caatinga, né? Que é aquela vegetação mais seca, de espinho. Quem fazia as roupas de couro e tudo mais era Lampião, cara. Lampião tinha uma máquina de costurar e quem costurava bem era ele, meu irmão. Quem costurava bem era o cara era desenrolado, né? Olha só, gente, aqui. Então, aqui está uma parte reservada, né, do museu para mostrar as várias mulheres que entraram no cangaço, tá? As várias mulheres que entraram aí no cangaço, né, que viveram no cangaço, né? Como, por exemplo, Maria Bonita, né, que era esposa de Lampião, Dadá, que era esposa de Curisco, né? Era esposa de Curisco, Lídia, que era esposa do Zé Baiano, Portuguesa, Felina, enfim. Ah, uma curiosidade, pessoal. Vocês perceberam que todos os cangaceiros eles são chamados por apelidos? Lampião, Ponto Fino, porque Quinta-feira. ele não pode descobrir o nome, né? Exatamente. Lampião, Ponto Fino, Quinta-feira, Meia-Noite, Zé Baiano, Sabiá, Bem-te-vi, Portuguesa, Dadá e tudo mais. Enfim, eles tinham vários apelidos, tá? Tinham vários apelidos. E por que eles tinham esses apelidos? Por um motivo, como a Letícia comentou, gente, aí, pelo simples motivo de que eles precisavam esconder a identidade deles. Tá? Era uma das maneiras de esconder a identidade deles, certo? Ali. Né? Porque a polícia chegava, por exemplo, no grupo de cangaço, né? E dizia, poxa, quem é o José Pereira aqui? Ninguém ia saber quem era. Né? Ninguém sabia quem era. Né? Todo mundo só se conhecia por apelido. Então, é uma maneira de você preservar a sua identidade ali. Quase que um agente secreto, né? Quase que um agente secreto. Certo? Então tinham várias mulheres, né? Algumas entraram porque quiseram entrar para o cangaço, tá? Acabaram se tornando esposa dos cangaceiros, né? O maior exemplo disso, pessoal, inclusive, não sei se sabem disso, mas a primeira mulher a entrar no cangaço foi Maria Bonita, né? E ela entrou porque ela quis, né? Ela acabou se apaixonando pelo Lampião e Lampião por ela, né? E ela acabou decidindo ir embora, né, com o Lampião, tá? Então ela não entrou por outro motivo, ela entrou porque ela quis, né? Diferente de outra, Dadá, esposa de Corisco, infelizmente ela foi sequestrada, né? Ela foi abusada e tudo mais, né? Pelo Corisco, ela era uma criança, a gente tinha 13 anos de idade, e ela foi sequestrada dos pais, né? Ela foi sequestrada por Corisco, né? Então, assim, algumas mulheres entraram porque quiseram, e algumas outras
entraram por sequestro, entraram de maneira ruim, né? Que foram sequestradas. Abuso. Alguns foram pegas à força, né? Ali para virar esposa dos cangaceiros e tudo mais. Mas, assim, as mulheres tiveram um papel muito importante, cara, no cangaço. Muito, muito, muito importante no cangaço. Porque foi só depois que elas entraram no cangaço que a violência diminuiu, sabia? Depois que Maria Bonita entrou no cangaço, né? Tipo, mais ou menos ela meio que era a única que conseguia segurar, né? Lampião ali, né? Então a violência diminuiu, as torturas diminuíam, né? Maria Bonita proibiu os cangaceiros de abusar de outras mulheres, né? De roubar elas, né? Então, assim, foi muito importante a entrada de Maria Bonita no cangaço. Certo? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Então, tá aqui, a gente tem alguns objetos de artesanato para vocês conhecerem um pouquinho mais do museu. Né? Bem legal aqui, alguns objetos, né? Algumas fotos, né? Aqui penduradas nessas bases. Ó. Vocês podem observar, gente, que são objetos bem sertanejos mesmo, né? Bem do sertão. Né? Então, cara, o meu sonho é ter esses livros aqui, né, que conta toda a história do Lampião. Professor, Oi. ele sabe o nome do Lampião? Sabia, é Virgulino Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira da Silva. O mesmo Como? sobrenome que o meu, por sinal. Virgulino Ferreira da Silva, tá? Ah, O nome dele verdadeiro, no caso, né? Virgulino Ferreira da Silva. Tá? Então, só que ele era conhecido como Lampião, né? Inclusive, tem uma curiosidade, gente, é que ele recebeu esse nome de Lampião porque se dizia que ele atirava tão rápido, né, com o fuzil dele, com o rifle dele. Ele atirava tão rápido que no bico do fuzil dele ficava tipo uma chama, não se apagava. Ou seja, parecia a chama de um candeeiro, né? Parecia a chama de um lampião. Né? E daí ele recebeu esse nome. E outra curiosidade, pessoal, é que Lampião ele era cego do olho direito. Tá? Ele era cego do olho. Porque durante uma batalha com a polícia, né, ele foi se abaixar rápido para se livrar dos tiros. No momento que ele se abaixou rápido naquela mata seca, né, da Caatinga, quando ele se abaixou rápido, acabou furando o olho dele. Ele acabou, um espinho de uma planta furou o olho dele. Ali ele acabou ficando cego, né, do olho direito, né? Ele só enxergava com o olho esquerdo. Olha só, mais alguns objetos, né, feitos aí, ó, roupinhas, né, feitas de renda, argila, barro, né, madeira, plástico, né, e tudo mais, enfim, vários metal também, né, alumínio, vários objetos aí, né, todos eles artesanais, né? E cara, é um museu lindo, velho. Eu tenho muita vontade de ir hoje para me atualizar meu arquivo. Né? Eu tenho aqui no meu computador várias fotos, mas não foram muito bem tiradas na época, né? O que 5, 6, 8 anos atrás não tinha celular com câmera tão boa quanto tem hoje, né? Então eu tenho muita vontade de voltar a visitar a cidade de Piranhas. Vamos lá. Olha só, sala com exposição de peças, né? Mãos, pés, cabeças, etc. Referentes às crenças católicas, né? Crenças e tradições católicas, tá? Então esses objetos, se você viajar hoje em dia, 2020, para a cidade de Juazeiro do Norte, né? Você vai ver que tem muitas dessas pecinhas de madeira. E essas peças de madeira, para quem não sabe, ela é utilizada como uma forma de promessa. Tá? As pessoas tipo, faziam uma promessa para um santo, aí pagava meio que dando uma pecinha dessa, uma mão, um braço, né? E tudo mais. Isso parte da crença católica, né? Pode falar, Emanuel. Professor, eu e a minha mãe, meu irmão, minhas duas avós, fomos para Juazeiro do Norte. E lá tem aquelas pulseirinhas, né? De Padre Cícero, né? Aquelas pulseirinhas. Tem texto, tem esses objetozinhos aqui. A gente também foi para casa de Padre Cícero. Pronto. Então é bem legal, cara. São viagens assim, históricas, né? Apesar de eu não ser católico, mas é muito legal, cara, você visitar essas cidades históricas, né? Visitar essas casas e tudo mais. Né? Inclusive, nessa minha viagem, pessoal, que a gente fez, né? Eu e a coordenadora Larissa, né, na época com a nossa turma, a gente foi visitar a casa da Maria Bonita. Né? A gente entrou na casa dela e tal. Cara, muito legal, velho. Muito legal mesmo. A gente chegou a entrar, visitar mesmo a casa de Maria Bonita e tal. Muito bom. Vamos lá. Olha só. A gente tá vendo esse banquinho aqui, com esse furinho no meio? Pronto. Era por aqui que você fazia o seu totô. Você sentava e fazia o seu totozinho nesses banquinhos aqui. Era desse jeito que se fazia antigamente, lá na década de 20, lá no sertão. Oi. A minha mãe usou um desses já. Já usou? Aí, tá vendo aí, para vocês acharem que eu tô mentindo. Era assim que se usava.
Assim, eu nunca cheguei a usar, mas eu me lembro que na casa da minha avó tinha um banquinho desse. Geralmente embaixo eles faziam um buraco, ou colocavam um balde, alguma coisa assim, dependendo do local, né? Mas era um local aí para que você, ao invés de você se acocorar, Professor, pó de serra. pó de serra também, né? E ao invés de você colocar o banquinho no chão, né? Ao invés de você se acocorar no meio do mato, né? Você fazia o quê? Você sentava no banquinho, né? Já era melhor do que já era melhor do que você colocar a bunda ali no meio do mato, arriscado ter um inseto e morder tua bunda, né? Mãe tá com vergonha. Não, bota a nossa sala, deixa eu trabalhar. Então, assim, cara, é muito legal, assim. É por isso que eu falo pra gente, ó, até eu dando aula aqui na outra turma, teve um aluno que disse assim, oi, Tinha que ter uma mira boa, né? Era? não, você tá sentado, você não tá em pé, você tá sentado, cara, não tem como você errar isso aí. Né? Viu? Teve até um aluno que, assim, eu dando aula agora na outra turma, teve até um aluno que disse assim, professor, mas eu fui visitar Piranhas, mas eu não entrei não, no museu. Eu disse, por que tu não entrou? Ele disse, porque tinha que pagar. Onde que eu achei? Você queria o quê? Que fosse de graça, era? Né? Então, assim, gente, vale a pena, cara, você pagar para conhecer um museu tão legal assim. É uma experiência única. É um lugar que você não vai todo dia, né? E, tipo, às vezes você gasta R$ 30 na lanchonete comprando um monte de alimento que é lixo, que é veneno pro teu corpo, né? Ou seja, você tá comprando um monte de comida nojenta ali e você gasta rapidinho R$ 30. E, poxa, você não gasta R$ 30 às vezes no museu, né? Que é um lugar que vai dar uma experiência interessante, importante. É um lugar que é uma experiência única para a sua vida, né? Olha só, mas aqui alguns objetos, né, do sertanejo, né, da cultura sertaneja, né, as cestas, os gibões aqui, ó, sela de cavalo. Exatamente, Miguel, exatamente isso. E aí, gente, essa foto aqui é minha, tá? Foi eu que tirei essa foto, né? Foi eu que tirei essa fotinha aqui, ó, muito bonita, dessa torre, tá aqui. Né? Então, Piranhas, cara, é uma cidade que a cada dia que passa, gente, ela está mais focada no turismo, está mais focada ali na questão de reconhecer, né, a cultura e tudo mais, né, incentivando cada vez mais. E, se possível, quem sabe um dia vocês possam ir para a cidade de Piranhas. E eu tenho certeza absoluta que vai ser uma experiência que vocês nunca mais vão esquecer, certo? E é isso, pessoal. Então tá essa foto aí, a minha foto, ó, tá vendo aí? Tô percebendo que sou eu aí, ó, no banner, né? Lá tem um negocinho para você tirar foto, né? Botar a cabeça ali, tirar foto com o corpo de lampião, né? Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham conhecido mais, aprendido um pouco mais sobre o Museu do Sertão, tá? Então, vamos esperar aí, né, que futuramente a gente possa conhecer presencialmente esse museu, que é muito legal, tá?